o sangue dela. Eu vi um testemunho, não faz muito tempo aqui, uma das campanhas dessas que nós fizemos. Eu não lembro se era um rapaz, se era uma moça. Eu acho que era um rapaz. Ele começou a vir para Jesus e tinha problema com droga. E você sabe, quem tem problema com droga é difícil de largar, né? Se não for por Deus é quase impossível. E fazendo a campanha e buscando de Deus, ele conseguiu largar. E pouco tempo depois ele começou a trocar a sua habilitação por uma letra maior, para poder entrar numa empresa de transporte. E chegou um tempo lá, eu não sei se quem sabe melhor pode até me falar, não sei se é na habilitação ou se foi no exame da empresa, o tal do exame toxicológico. É isso, né? Se eu não me engano, me corrija aí, se alguém souber pode até me falar, que eu não sei de cabeça. Se eu não me engano, depois que a pessoa absorve entorpecente, eu acho que é de 3 a 6 meses para sair. Eu não lembro, é isso mesmo, né? 3 a 6 meses para sair. E ele, eu acho que fazia 2. Falou, pastor, se eu fizer o exame e não aparecer nada lá, é porque foi um milagre. Mas eu estou pedindo oração e eu estou clamando a Deus, porque Deus sabe que eu me arrependi, eu larguei essa vida. Mas eu estou pedindo para Ele limpar meu sangue. Olha o que é a fé. Deus, limpa o meu sangue de tudo aquilo que eu usava. Limpa o meu sangue, Senhor, de tudo aquilo que eu ingeria. Me dá essa oportunidade. E meu irmão, pouco tempo depois ele foi lá, fez o exame toxicológico, né? E veio o testemunho. Falou, pastor, não apareceu nada, para honra e glória do Senhor Jesus, eu passei no exame. Então Jesus limpa ou não limpa? Limpa, irmão. Mas depende da sua fé, diga glória a Deus. Eu não sei onde você vai usar ou como você vai usar. Quero que você preste muita atenção na mensagem de hoje também, para que ela te dê uma direção de como você vai usar também esse propósito. Mas eu quero que haja na sua vida testemunhos assim também. Deus limpa de pessoas, Deus limpa de amizades. Às vezes o que precisa ser limpo não é a sujeira, não. São as pessoas que estão em volta do seu filho que estão levando ele para aquele mau caminho. São as pessoas que estão em volta da sua filha que estão levando ela a agir como ela está agindo. E se a senhora crê, Deus faz uma limpeza. Vai sumir todo mundo. Amém? Deus tira, pastor? Tira. E como tira, hein? Deus faz um limpa. Só depende de você crer. Amém, Jesus? Deus vai limpar a tua casa. Pastor, tem gente que ele leva lá que eu não gosto. Tem pessoas na minha casa que traz um clima pesado para dentro da minha casa. Mas meu marido não enxerga isso, minha esposa não enxerga isso, fica levando essas pessoas para dentro de casa. Meu filho não enxerga isso. Usa lá. Você vai lavar a sua casa, vai sumir todo mundo de lá. Tudo aquilo que está levando o mal para dentro da sua casa. Quem entendeu, diga amém. Vamos para a mensagem de hoje. Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela em Efésios capítulo 5, verso 15. Efésios 5,15. Pega a minha Bíblia lá, fazendo um favor, irmão, no escritório. Efésios 5,15. Essa mensagem vai ser gravada, você pode ouvir ela depois de novo. Mas essa mensagem, irmão, já tem um tempinho que Deus me deu ela. Eu venho meditando, venho aprofundando. E segunda-feira nós tivemos uma reunião de oração aqui, de 1 hora. E depois eu dei uma palavra para os irmãos que nos ajudam aqui, para os irmãos da nossa equipe de apoio, os nossos obreiros. E essa palavra ficou no meu coração. E foi uma revelação muito forte que eu tenho certeza que vai ajudar você também hoje. Efésios, capítulo 5, verso 15. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Hoje nós já estamos no terceiro culto. 9 da manhã foi uma bênção. Meu irmão, você precisa ver. Nosso culto de manhã está sendo até maior que esse culto da noite. Está uma bênção, está tremendo. Depois 2 horas da tarde também não haviam poucas pessoas, não. Tinha bastante gente aqui. E agora à noite também está uma bênção. Graças a Deus por isso. E vai ficar cada vez melhor. Diga glória a Deus. Já convido você para quarta-feira que vem começar conosco o nosso propósito. Nós fazemos todo ano igreja de joelho, família de pé. Quem fez o ano passado? Quem já faz vários anos? Irmão, é uma benção. Pastor, nunca fiz, então convido você a vir participar com a gente. Vai começar quarta-feira que vem. Efésios capítulo 5, versículo 15. Quem achou, diga amém.
Ele diz assim, irmãos: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, ou seja, tolos, né? Mas como sábios. E como anda o sábio, pastor? Ele fala no versículo 16: remindo o tempo, porquanto os dias são o quê? São maus. Então o que eu vinha falando a respeito disso? Uma revelação que Deus me deu. Primeira coisa, Deus está dizendo que nós não podemos andar como tolos, nós precisamos andar como sábios. Eu estava falando com os irmãos aqui, que esses dias num lugar que eu estava orando aí, onde eu gosto de orar, Deus falou algo no meu coração muito forte. O que é ser sábio? Fala assim comigo, ó: sábio é aquele que pensa igual a Deus. Como assim, pastor? Não é igual, questão de capacidade, misericórdia, né? Capacidade de Deus pensar e a nossa, a diferença é muito grande. Eu estou falando igual no sentido de direção, está entendendo? Que pensa na mesma direção de Deus, que pensa do mesmo jeito, da mesma maneira, com a mesma visão de quem? De Deus. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Alguém sábio não tem como falar assim: nossa, fulano é sábio, mas ele pensa diferente da palavra, diferente de Deus. Não, então não é sábio, é tolo. Porque quem vai contra o que Deus pensa é tolo. Amém, Jesus? Então sabedoria, fala comigo mais uma vez, é pensar igual a Deus, na mesma direção. E como Deus pensa, pastor? Deus, ele pensa do jeito que ele está dizendo aí no versículo 16. Ele diz: não ande como nécio, como tolo, mas ande como sábio, remindo o quê? O tempo, porquanto os dias são. E meu irmão, nós estamos vivendo dias maus. Se você olhar em redor, você vai ver. O que significa dias maus, pastor? Dias de luta, dias de batalha, dias de guerra, dias em que você não pode vacilar, dias em que você não pode bobear, porque é um vacilo, você perde família, perde casamento, sim ou não? É um vacilo, você perde o que você conquistou e perde até a sua salvação, de tão mal que são os dias que nós estamos vivendo. Qualquer vacilo, escorregou, irmão, você cai, e para cair hoje é muito fácil. Para mim, o significado de dias maus é isso: dias onde não se pode vacilar, dias onde não se pode bobear, dias em que tem que estar completamente atento, vigilante em todo o tempo, porque o pecado está muito disseminado, o pecado está ainda mais intenso. Então dias maus são isso, são dias em que em todo lado você está sendo atacado, constantemente você está sendo bombardeado, constantemente você tem sido investido contra aquele que é de Deus. Então seja sábio nesses dias maus. E o que o sábio faz, pastor? Ele aprende a remir o tempo, porque Deus não desperdiça tempo. E aqui está a revelação. Quando eu fui buscar o significado da palavra remir, eu lembro que eu já falei isso aqui. Remir significa salvar, livrar, resgatar. Então a palavra remir é aquilo que Jesus fez por nós na cruz. A Bíblia fala que Jesus nos remiu, é o nosso remidor, ele nos salvou, ele nos livrou e nos resgatou. Então nós temos que salvar, nós temos que livrar, nós temos que resgatar o que a Bíblia está mandando? O nosso tempo. Meu irmão, isso aqui ficou no meu coração, isso Deus tem batido nessa tecla comigo. Eu quero falar com você. Você e eu, nós precisamos aprender a salvar o nosso tempo. Nós temos que resgatar o nosso tempo, nós temos que livrar o nosso tempo. Por que Deus está dando tanta importância a isso, pastor? Porque nos dias de hoje, são os dias maus que nós estamos vivendo, o que o diabo mais tem feito, onde o diabo mais tem conseguido derrubar as pessoas, é através do tempo, é tirando delas o tempo, é fazendo elas perder o seu tempo, é fazendo com que o tempo delas fique preso. Por isso que Deus está falando da necessidade de resgatar o nosso tempo, porque nós estamos vivendo dias em que o nosso tempo está preso, o nosso tempo está sendo ocupado, segurado por muita coisa. E tá, meu irmão, 90% das pessoas que nós vamos evangelizar aí fora, vamos falar de Jesus para ela, nós vamos dizer: olha, você precisa buscar Deus, você precisa buscar Jesus. 90%, sabe o que elas dizem? Elas dizem assim: eu não tenho tempo.
Mas fulano, você tem que ir na igreja, olha a situação que você está, você tem que buscar Deus, você precisa urgentemente tomar uma decisão na sua vida. Ela diz, mas minha vida é muita corrida, eu não tenho tempo. Mentira, porque tem. Só que ela precisa tomar uma decisão de livrar esse tempo que está na mão do diabo, de salvar esse tempo, de resgatar esse tempo, porque tempo tem, mas o diabo está prendendo. Há um tempo atrás eu falei de uma mensagem que me toca muito, de Êxodo capítulo 5, se você quiser depois leia lá na sua casa. Êxodo capítulo 5 fala que quando Moisés foi dirigido por Deus, comissionado por Deus a ir até o Egito livrar o povo de Israel. E ele chega lá e fala assim para o faraó: o Deus de Israel me encontrou e mandou dizer a você, faraó, deixa aí o meu povo para que me adore. E o faraó fala assim, é? O povo de Israel está querendo ir adorar a Deus? Esse povo está ocioso. Sabe o que significa a palavra ocioso? Sem ter o que fazer, com tempo. É? Estão querendo adorar a Deus? Peraí, eles estão com tempo, vamos tirar o tempo deles. E Faraó diz assim, aumenta a carga desse povo, aumenta o trabalho deles. Faraó diz para Moisés e Arão, Moisés e Arão, esse povo já é um povo grande, e vocês ainda querem tirar eles de debaixo da carga que eu coloquei. E ele fala para os comandantes lá, aumenta a carga desse povo. O povo fazia tijolo. Como é que o povo fazia tijolo? Eles usavam barro e palha. Faraó dava a palha para eles, eles misturavam a palha com o barro para dar liga e fazer tijolo. Faraó falou assim, não dê palha mais para esse povo, faz eles irem atrás da palha, conseguir a palha, misturar com o barro, fazer o tijolo, e não pode diminuir a quantidade. Eles têm que continuar dando o mesmo resultado. O que aconteceu com o tempo do povo? Ficou ainda mais escasso. E você vê ali o próprio demônio, não mudou não. O diabo hoje continua fazendo a mesma coisa. Se você não tomar uma decisão de livrar o seu tempo, meu irmão, você pode perder até a tua vida. Porque lembra que eu falei? Tem gente que não presta atenção, não toma cuidado com isso. Nesses dias maus que nós estamos vivendo, tem gente que não consegue salvar um dia na semana para estar na igreja. Como isso? Pastor, não tenho tempo. Meu irmão, você tem que salvar tempo, você tem. Tira teu tempo da mão do diabo, livra teu tempo para você buscar Deus, porque os dias são maus, porque Deus te deu tempo. Você que não está salvando ele, você que não está remindo ele, você não está livrando ele, você não está resgatando. Resgata seu tempo, resgata de volta, porque é impossível uma pessoa passar a semana inteira sem salvar um dia para estar na casa de Deus para ouvir a palavra, e essa pessoa está tudo bem com ela. Não tem como. Eu sinto dizer isso, é verdade. A pessoa passar a semana inteira sem conseguir salvar um dia para estar na igreja, e isso não tem um impacto na vida dela. E eu vou mostrar para você. É nítido o impacto quando a gente não salva o nosso tempo para buscar Deus. Meu irmão, o diabo ele vai conseguir nos alcançar. Se você não tomar cuidado nesses dias maus que nós estamos vivendo, você passa um dia inteiro sem conseguir livrar meia hora para falar com Deus, uma horinha para estar na presença de Deus, e você não percebe o quanto isso é grave. E às vezes a gente não percebe que isso não é normal. Você passou o dia inteiro, não livrou uma hora, meia hora para falar com Deus. Não, pastor, é que eu não consegui, é que eu não tive tempo. Não, você não está percebendo, o tempo está na mão, o seu tempo está ficando na mão do diabo, e você não está tirando da mão dele, você não está resgatando. Isso é coisa séria, meu irmão. Deus, a Bíblia fala que Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, Ele diz, há tempo. Coloca ali para mim rapidinho, se você quiser marcar ali, Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Olha como Deus fala, quer ver? Coloca ali para mim, Eclesiastes 3, 1. Tudo fez, é o 1, né? Tudo tem o seu tempo, o quê? Determinado. Olha o que a Bíblia diz: e há tempo para todo propósito. Aonde? Tem tempo para tudo ou não tem? Tem. Há tempo para todo propósito.
Se você coloca um propósito diante de Deus, de buscar Deus, Deus te deu tempo para Ele. Só que por que eu não estou conseguindo, pastor? Porque você não está salvando o seu tempo. E o diabo rouba o tempo que a gente não salva. Se é algo que precisa ser salvo, remir o tempo é salvar. É porque, se precisa ser salvo, é porque está perdido, está em perigo, sim ou não? Se precisa ser resgatado, é porque foi aprisionado. Então Deus está falando, resgata o seu tempo. Em outras palavras, Deus está dizendo, o diabo está prendendo o seu tempo, você tem que ir lá resgatar. Salva o seu tempo que está se perdendo. Por que isso é tão importante, pastor? É simples, pensa comigo. O que é o tempo? O tempo, eles são segundos. A menor unidade, fração de segundos. Se você soma os segundos, você vai ter minutos. Se você somar os minutos, você vai ter horas. Se você somar as horas, você vai ter dias. Se você somar os dias, você vai ter semanas. Se você somar as semanas, vai ter meses. E se você somar os meses, você vai ter anos. E se você somar os anos, o que dá? A sua vida. A sua vida são anos somados. Então, se você não aproveitou os minutos, as horas, os dias, as semanas, os meses, se você não aproveitou os anos, e se você não aproveitou os anos, você perdeu a sua vida. Então não brinca com isso não. Não brinca com uma hora, com um dia na semana. Não brinca uma semana no mês. Um dia só que eu não fui na igreja. Irmão, se você for dividindo, você vai ver que uma das coisas que, até eu falei aqui nos outros cultos, que você tem que aprender, que o diabo, meu irmão, ele não tem pressa. Fala comigo, o diabo não tem pressa. Ele é paciente. Para conseguir a vida de uma pessoa, ele pode começar de minutos, até chegar. Está entendendo o que eu estou falando? Porque ele sabe que se somar os minutos, vão dar horas. Ele é paciente, aí ele consegue ganhar os minutos. Dos minutos ele consegue ganhar as horas, das horas ele consegue ganhar dias. Mas são só dias. Calma, ele vai chegar lá. O diabo é paciente, ele não tem pressa. E de dias ele ganha o quê? Semanas. Mas é uma semana só, ou duas que eu não vou na igreja. Calma, o diabo não tem pressa. O diabo não tem pressa. Estava ouvindo uma pastora, não sei se alguém conhece, pastora da nossa igreja lá no Rio de Janeiro, acho que é no Meio, pastora Gorete, muito usada por Deus, uma benção. Alguém já ouviu falar da pastora Gorete? Pastora Gorete, uma benção. E ela está falando disso. Ela falou assim que uma vez ela foi orar para uma pessoa manifestada com um demônio, e o demônio falou assim para ela: eu não tenho pressa. Eu não tenho. Disse para ela assim que ele tinha todo o tempo. Ele falou: eu tenho todo o tempo. Ele é eterno. Agora nós não temos todo o tempo. Você está entendendo, sim ou não? Por isso que o diabo não tem pressa. O diabo não está preocupado com o tempo, mas você tem que estar. Para ganhar uma vida, ele não vai começar com anos, ele vai começar com horas. Está entendendo onde eu quero chegar, sim ou não? Para conseguir derrubar uma pessoa, ele não vai começar tomando um ano todo daquela pessoa, ele vai começar tomando horas, que vão se transformar em dias, que de dia se transforma em mês, de mês se transforma em anos. E quando a pessoa pensa e ela cai em si, ela já não tem mais força para buscar Deus. Isso é muito sério. Você tem que salvar o teu tempo. Você tem que resgatar o teu tempo. Essa história de eu não tenho tempo, essa história que eu não tenho tempo, ela vem do diabo desde muitos anos. Desde o começo do mundo. E se você não tomar uma decisão e falar não, se Deus diz que tem tempo para tudo debaixo do céu, para todo propósito, então o tempo eu tenho. Alguém está me roubando. Algum lugar está prendendo o meu tempo. Algo está tirando meu tempo. E eu vou te mostrar algumas coisas que Deus falou no meu coração. Vamos lá para Mateus capítulo 7, verso 6 agora. Eu falava ontem com os irmãos que estavam aqui. Ontem não, segunda-feira, né? Mateus 7, 6. Olha o que Jesus vai ensinar aqui. Mateus capítulo 7, versículo 6. Quem está entendendo, diga amém. Mateus 7, 6.
Ele diz assim, ó: não deis aos cães as coisas o quê? Santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Então, quando veio essa palavra no meu coração, Deus me deu um entendimento que eu nunca tinha tido a respeito dela, que eu falei com os irmãos aqui segunda-feira. Deus está dizendo assim, ó: não dê aos cães as coisas santas, e não dê aos porcos as vossas pérolas. O que são coisas santas e o que são pérolas? São coisas santas e coisas de valor. E Deus falou no meu coração assim, ó: uma das coisas que nós temos que são mais santas e de valor, e que tem que ser muito bem administrado, é o nosso tempo. E tem muita gente dando o seu tempo aos cães e aos porcos. E esse tempo santo e valoroso está dando a quem? Aos cães e aos porcos. Como, pastor? Não estou entendendo. Irmão, tem várias maneiras de dar pérolas aos porcos, de dar coisas santas aos cães. Vou te dar alguns exemplos. Eu falava ontem, você quer ver uma maneira de dar pérola aos porcos, coisa santa aos cães? Isso aqui, ó. Esses dias atrás me chamou a atenção uma coisa que um irmão falou aqui. Nós fizemos aquele propósito de 10 dias de jejum, né? Muitos aqui tiveram nessa fé, 10 dias em jejum. E esse irmão falou um negócio para mim que chamou a minha atenção. Ele falou: pastor, eu não vou tirar só alimentação nesse propósito, não. Deus tocou no meu coração. Eu vou tirar o meu costume de ficar vendo vídeos na internet. Ele falou: eu sinto que isso está me atrapalhando muito. E ele falou desse jeito assim para mim, ó: de vez em quando, estava tranquilo, meu horário de almoço, ou eu chegava em casa do trabalho, eu ia para o TikTok. E eu ficava lá no TikTok assim, de videozinho em videozinho. Quando eu ia ver, já tinha passado 1 hora, 1h30, até 2 horas. E ele falou assim: eu sinto que isso aí está me atrapalhando. E, meu irmão, é a mais pura verdade. Porque você fica 1 hora, como ele falou, 1 hora, 1h30, 2 horas ali, e você diz que não tem meia hora para falar com quem? Com Deus. 1 hora para entrar no seu quarto, pegar a sua Bíblia e meditar numa palavra, rasgar seu coração e chorar aos pés de Jesus. E é aí que o diabo está ganhando de você e de mim. É aí que Satanás está vencendo a gente. Quem está entendendo, diga amém. Você está lançando pérolas a quem? Aos porcos. Você está dando coisa santa aos cães. E qual vai ser o resultado de Jesus falando: não faz isso, porque se você dá aos cães coisas santas e deitar aos porcos as pérolas, a Bíblia diz: para que eles não pisem e voltando-se vos despedacem. Por quê? Porque no momento que você dá a Satanás o seu tempo e não a Deus, você não percebe quando você vai se enfraquecendo e o demônio vem e te despedaça. Ele consegue entrar. É por ali que entra. Ah, pastor, mas eu não vejo nada demais ali. Sei lá, é o TikTok, é o outro, é o Instagram, é o Facebook, é o... sei lá, hoje tem muita distração. Às vezes não tem nada a ver com o que eu estou vendo, mas o problema não é o que você está vendo, o problema é o tempo que você está gastando com aquilo ali. É o que você está oferecendo de tempo para aquilo. Eu não estou dizendo, irmãos, que você tenha que passar o dia todo trancado dentro do seu quarto orando, o dia todo lendo a palavra de Deus. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que fazer as suas coisas. Só que não é isso que tira o nosso tempo com Deus. O seu trabalho, Deus sabe que você tem que trabalhar, o teu estudo você tem que estudar, as coisas que você tem que fazer. Mas o diabo está enganando muita gente com coisas pequenas. Não, é você saber salvar o seu tempo. Eu estou falando primeiro, claro, das coisas espirituais. Mas quantos casamentos estão acabando porque o marido não salva um tempo para a esposa? Porque a esposa não consegue resgatar um tempo para o marido. Quantas famílias estão se acabando porque o pai ou a mãe não consegue salvar um tempo para estar com o filho, não consegue remir, resgatar, livrar um tempo para estar com a sua família. Está
entendendo onde eu quero chegar? Sim ou não? E aí o diabo está entrando. E entra mesmo. Porque onde um casal não tem um tempo, não consegue livrar um tempo, não consegue resgatar um tempo para poder estar juntos, o diabo vai entrar e vai esfriar o casamento. Onde o pai e a mãe não conseguem livrar um tempo para estar com o teu filho, com a sua filha, o diabo vai entrar e vai destruir a família. Vai crescer um filho revoltado com o pai, uma filha revoltada com a mãe. Quem está entendendo onde eu quero chegar, diga amém. Está entendendo? E o problema é esse aqui, ó. É onde você está jogando fora. Não é o tempo que você usa trabalhando, não é o tempo que você usa fazendo o que é bom, é o tempo que você está jogando fora. E às vezes no meio daqueles videozinhos ali, tinha até alguma coisa que de repente não deveria estar um homem de Deus assistindo, de repente não deveria estar uma mulher de Deus assistindo, e aquilo entra na mente, vai tomando o coração e vai sujando. Ah, pastor, mas eu não gosto nem de celular, eu não fico. Eu falei, mas quantos e quantas homens e mulheres de Deus emprestam seus olhos, seus ouvidos diante de uma televisão para assistir uma novela suja, imunda, como aquelas que tem hoje, e passa ali às vezes horas vendo aquilo. Ai, pastor, não perco minha novelinha por nada. Não tenho um tempo para buscar Deus, não tenho um tempo para falar com Deus, é difícil ter um tempo para orar, mas não perco minha novelinha por nada. Vai ver a novelinha é assim: marido casado com a mulher, mas que gosta da outra. É a mulher que é casada com o homem, mas que gosta de outro, o coração dela é de outro. E você que gosta da novelinha está lá, nossa, podia dar certo, ela podia largar esse para ficar com aquele. Você acha que está certo isso? Mas é o que a novela mostra, né? Você fica com dó, fala, nossa, tadinha, esse homem não merece ela. O outro que é apaixonado por ela, ela casou com esse forçado. Aí daqui a pouco está você torcendo para ela largar o marido e ficar com o outro. Você começa a achar que isso é normal, né? Está entendendo como são hoje as novelas sujas, imundas? Sempre tem uma terceira pessoa, sempre aquele triângulo amoroso, né? O marido não é para a mulher não é para a esposa, sempre tem um terceiro, uma terceira no meio. É o patrão que é casado com a patroa, mas a tadinha da funcionária que é bonitinha ama o patrão, e você fica torcendo, ai, larga essa coisa feia, fica com ela. Já vi gente torcendo, será que no próximo episódio vai ficar com ela? Será que vai dar certo os dois? Para com isso, meu irmão. Você não está percebendo? Lá na novela mostra lá o homem que quer ser mulher como se fosse normal, a mulher que quer ser homem, aquela bagunça toda. É uma família completamente destruída, se mostra lá, e você se coloca naquela situação. Eu já vi gente querendo viver aquilo. Nossa, como a história dela parece com a minha. Para com isso, meu irmão. Você empresta os seus olhos, empresta os seus ouvidos para aquilo. Ah, não gosto, pastor, de celular, não gosto de novela. Mas pensa aí, Deus vai te mostrar onde é que você está entregando suas pérolas aos porcos, ou suas coisas santas aos cães. Eu falei aqui de um livro que eu li uma vez, nunca mais esqueci, de um pastor. E esse pastor, ele conta, se eu não me engano, aquele livro Volte para a Corrida. Alguns aqui já até leram já esse livro. E o pastor, ele conta o seguinte, que durante muito tempo ele começou a assistir uma série na TV. E aí, uma série inofensiva, não tinha nada de mal, mas ele terminava já o culto, ele já ia ansioso para casa para assistir essa série. E aí, de um episódio ele queria assistir outro, começou a ir dormir mais tarde, daqui a pouco era meia-noite, era 1h da manhã, ele estava lá assistindo, 2h da manhã ele estava lá assistindo, daqui a pouco a semana inteira ele tinha assistido a tal da série, até que um dia ele se deu conta, já estava amanhecendo o dia, e ele tinha passado a madrugada toda assistindo a série. Outro dia era dia de pregar a palavra, ele não tinha meditado em nada. No outro dia era dia de abençoar o povo, ele não tinha tido um tempo de oração, por causa da bendita série. Foi quando Deus despertou ele. Você não está percebendo? O diabo está te roubando aí. Você já não tem mais tempo para buscar Deus, você já não tem mais madrugada com Deus, sua madrugada agora toda é para a série. Mas quando era para levantar de madrugada meia hora para orar, era uma luta.
Aí passa a madrugada inteira no jogo, passa a madrugada inteira na série. Está dando suas pérolas a quem? Aos cães, irmãos. As coisas santas aos porcos. E isso vai se voltar contra você. E a Bíblia diz assim, vão se voltando-se, vos despedace. É onde você vê acabando família, acabando casamento. É onde se vê se despedaçando ministérios, pessoas que eram firmes com Deus. Por quê, pastor? Exatamente por causa disso, porque não tem aprendido a salvar o seu tempo. Eu já vou encerrar, quero falar de duas coisas aqui rapidinho, que Jesus não perdia tempo. A primeira delas está lá em Lucas capítulo 4, verso 31. Jesus não perdia tempo com o diabo. Não, pastor, não. Não perde tempo com Satanás não, irmão. Em que sentido, pastor? Em querer ouvir ele, saber o que ele tem para dizer. Por quê? Ele vai colocar ali. Vamos lá, Lucas capítulo 4, versículo 31. E nós já vamos orar já. Lucas 4, 31. O que diz aí? E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. 32. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com o quê? Autoridade. Jesus ensinava com autoridade. 33. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E este exclamou em alta voz, 34, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha o 35. E Jesus repreendeu, dizendo: cala-te, e o quê? E sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Então Jesus está lá pregando, de repente o demônio manifesta no meio e começa a falar: Jesus, os que o Senhor veio nos destruir antes do tempo, nós sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Jesus não ficou de conversinha com o diabo, Jesus não ficou perdendo tempo com ele. Jesus simplesmente falou: cala-te e sai. Irmão, o demônio se trata assim. Pastor, mas o demônio não está manifestado para falar comigo, eu não vou ficar perguntando. Não é isso. Muitas vezes você fala com o diabo no seu pensamento, dá para ele, perde tempo com ele e você nem percebe. Ele vem aqui e começa a falar com você. Como começou a falar com Jesus: você é o Santo de Deus, nós bem sabemos. Satanás, não quero saber, cala-te e sai. Acabou. Como assim, pastor? É você que, quando as coisas começam a ficar difíceis, às vezes a luta está tão grande, a vida talvez está tão bagunçada, que o demônio fala assim: se você morresse, acabava tudo, hein? Já pensou? Se você partisse agora, acabava a dor, acabava o sofrimento, acabava isso, acabava aquilo. E você, ao invés de falar como Jesus, cala-te o quê? E sai. Você começa a perder tempo com o diabo. É verdade. Nossa, pensando, já me vejo até no caixão. Quantas pessoas? Vejo o fulano chorando, aí o ciclano vai dar valor em mim. Aí não sei quem vai me dar valor, aí vai acabar o problema, aí isso e aquilo. Não, irmão, você não tem nem que dar conversa. Ô demônio, cala sua boca e sai. Isso nem em pensamento. Essa opção não existe para mim. Diga glória a Deus. Vou enfrentar essa luta e vou passar ela e vou vencer. Amém, Jesus? Acabou. Agora você fica dando conversa para o diabo na sua mente, dando corda. Está vendo? O diabo vem e fala com você: sua mulher te maltrata dentro de casa, teu marido é estúpido com você, a tua mulher não te dá valor, você é um homem trabalhador, a senhora cuida tão bem dele, ele nem liga, nunca te deu um elogio. Aí você chega lá no trabalho, olha a sua colega de trabalho, te trata tão bem, olha como ela é com você. Sua mulher não faz, ela faz. Olha aí o seu colega de trabalho, o Joãozinho lá do serviço, seu marido nunca te elogiou. O Joãozinho, quando você chega, fala: nossa, como você está linda hoje. Já pensou o Joãozinho como seria feliz? Ô minha irmãzinha, não perde tempo com o diabo não. O demônio, cala a boca e sai. Eu tenho uma esposa, eu tenho um marido. Pode ser que não esteja do jeito que eu gostaria ainda, mas eu vou lutar até que esteja.
Amém, Jesus? Mas isso não justifica eu errar. Não é porque ele está errando que eu vou errar. Não é porque ela está errando que eu vou errar. Meu negócio é com quem? Com Deus. Cala a boca e sai, demônio. Não perde tempo com o demônio, não, irmão. Não perca tempo, porque ele vai te despedaçar. Se você der para ele coisa santa, se você der para ele o seu tempo, ele vai te despedaçar. Não pode perder tempo. Ah lá, o dinheiro está fácil. Você pega, a pessoa não vai nem notar. Depois você vai lá e devolve, você vai conseguir de novo, não tem problema. Satanás, cala a boca e sai. O que é meu, o que é dos outros, é dos outros. O que não é, acabou. Quem está entendendo, diga amém. Segunda coisa, que Deus não perde tempo, você também não pode perder. Vamos lá para Tito capítulo 3, verso 9. Tito fica onde, pastor? Aí no Novo Testamento mesmo, depois de Mateus, em Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo. Aí vem Tito. Tito, o capítulo é o 3, o versículo é o 9. Presta atenção nisso aqui que eu já vou orar com você já. Tito capítulo 3, verso 9. Tito 3, 9. Já apareceu ali na tela já. Diz assim: mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca do quê? Da lei, porque são coisas inúteis e o quê? Irmão, pior coisa é você perder tempo entrando em discussão, em questão, até a respeito da lei. Você sabe o que é a lei? A palavra. Não perde tempo com isso não, sabe por quê? Olha o que ele vai falar no versículo 10. Ao homem herege, pessoa que está fora da palavra, depois de uma ou outra admoestação, o que você faz? Evita. Só ora. E continua orando. Orar você não pode parar, amém? Mas se for para discutir, faz o quê? Evita. Tem um ditado que não está na Bíblia não, mas faz muito sentido. E outras palavras, a Bíblia mostra a mesma coisa, que diz assim, ó, quando um não quer, dois não brigam. Porque você vai ficar perdendo tempo. E pensa numa coisa que faz perder tempo, é briga. Tem casal que fica uma semana, um mês às vezes, sem se falar, por causa de uma questão boba. Troca para mim, põe a Bíblia, a linguagem de hoje, ô Leonardo, fazendo favor, é o versículo 9 de novo. Perde um tempão, perde uma semana, às vezes perde um mês, por causa de uma discussão boba. Irmão, isso é perder tempo. Você está deixando o diabo levar o teu tempo embora. Olha o que diz aí: mas evite as discussões tolas. Evita, meu irmão. O diabo faz você perder tempo. Quantas famílias ficam aí semanas, meses, e tem casos até anos, que o filho não fala com o pai não fala com o filho, por causa de discussão tola. Quanto tempo perdeu, não perdeu? Quanto tempo perde irmão com irmão que não se fala há anos, por causa de discussão tola. Irmão, isso é a maior perca de tempo que tem. E quanto tempo o diabo está levando de muitas famílias por causa disso, hein? Pode acontecer com você, cuidado, hein? De você, não é que não está tempo, é que você está jogando o tempo fora. Algum tempo atrás aí uma senhora ligou para mim: pastor, pelo amor de Deus, ora por mim. Falei: o que eu posso ajudar, irmã? A minha sogra, pastor, a minha sogra, o médico desenganou ela, falou que ela tem pouca chance de vida. E há uns anos atrás, pastor, eu briguei com a minha sogra, nós tivemos uma discussão feia e nunca mais eu falei com ela. Nunca mais ela foi na minha casa, nunca mais eu fui na casa dela. E algum tempo recente Deus tem me incomodado para tentar consertar isso, e eu não consegui. E agora o médico falou que ela está lá internada e já desenganou, qualquer momento ela pode morrer. Ora, pastor, para Deus me dar uma chance de ir lá ver ela, falar com ela, consertar as coisas. Eu falei: irmão, vamos orar, vamos pedir para Deus ter misericórdia, para ver se dá tempo da senhora consertar as coisas com ela. Oramos. Pouco tempo depois, algumas horas, ela ligou: pastor, infelizmente minha sogra morreu.
Pastor, não deu tempo. Eu não falei para ela para não deixar ela triste, mas eu falei assim comigo: tempo deu. É que você pegou esse tempo e fez o quê? Jogou fora. Teve muito tempo. Anos, para consertar, sim ou não? Tempo teve. É que a pessoa perdeu tempo. Então cuidado, meu irmão. Porque o diabo quer roubar o seu tempo com discussões tolas. Eu falo para você, sempre tem aquela pessoa lá no seu trabalho, ou vizinho, você que está na fé, ou um amigo que quer vir para você, mas o que a Bíblia diz? Mas vamos ver, irmão, fica na sua fé, não perde tempo não. Eu falo para você que eu já errei, sou ser humano igual a você. Hoje eu procuro não errar mais nisso não. Mas eu me lembro assim, que uma vez eu fui evangelizar aqui mesmo, saí nessa rua, chegou muito ali na esquina no máximo, encontrei uma pessoa, e de vez em quando eu encontro uns assim. Comecei a falar de Jesus, falei: olha, eu sou pastor daquela igreja ali, queria convidar você para participar de um culto, você conhece a palavra? A palavra? Conheço muito bem. O senhor é pastor? Falei: pela misericórdia de Deus sou. Mas para ser pastor tem que conhecer. Aí começa esse negócio, irmão, eu já caio fora. O que a Bíblia diz a respeito disso? Quantos camelos tinha Abraão? Quantas ovelhas tinha o rebanho de Jacó? E eu fiquei ali, e aí tudo que eu tentava explicar, irmão, não adiantava. Aonde está escrito que tem que ir na igreja? Eu tentava mostrar, a Bíblia diz que nós não podemos deixar nossa congregação. Mas Deus não habita em templos feitos por homens. Quem diz que Deus está na igreja? Jesus nunca criou a igreja. Não foi Jesus que criou a igreja. Eu falei: Jesus disse: edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas tudo que eu tentava explicar, eu falei: claro, Deus não está no templo feito de tijolos. Deus está na reunião do povo dele. Pode ser debaixo de uma árvore, mas o povo de Deus tem que se reunir. Está escrito. Não tem nada a ver com a construção. Claro que a construção honra o Criador. Diga glória a Deus. Nós pudéssemos fazer o melhor prédio que tivesse nessa cidade para Jesus, eu faria, porque é para a honra dele. Amém? Mas, irmão, não adiantava. O que eu falasse dentro da palavra de Deus não adiantava. Sabe o que aconteceu? Eu olhei no relógio no final da conversa e tinha se passado mais de 1 hora. Pensa, no meu coração, como eu fiquei triste. O Espírito Santo falou comigo aí: você perdeu 1 hora de evangelismo, você saiu para evangelizar, e quantas pessoas que realmente iriam ouvir o que você tem para falar e não ouviram, porque você ficou aí perdendo tempo. E não adiantou, que o que eu falei não mudou nada, ele continuou do mesmo jeito, e ele só me tirou do meu, isso aqui que é importante, ele me tirou do meu propósito, ele me fez perder tempo. Então aprenda com esse erro que eu cometi. Aprenda você, irmão, não perde tempo com quem quer tirar você do seu propósito. Não adianta discutir. Não entre em questão tola, longas listas de nomes, quem foi filho de quem foi antepassado de quem, brigas e debates a respeito da lei de Deus. Você quer ver questão de dízimo e oferta que eu estava explicando aqui domingo? Meu irmão, quantas vezes, quando a pessoa vem e fala: olha, eu pratico, eu creio. Pratica? Não pratica. Então que Deus te abençoe e continue na sua fé. Amém? Acabou. Não vou sair da minha fé por causa de você. Eu vou orar por você para que Deus te mostre. Mas não fica entrando em debate a respeito da lei dos judeus. Essas coisas são inúteis e sem valor. O que você faz? Versículo 10, olha o que a Bíblia ensina. Se uma pessoa causar divisões entre os irmãos na fé, aconselha essa pessoa 1 ou 2 vezes, mas depois disso não tenha mais nada a ver com ela. Acabou. Falou 1, falou 2, o que você faz depois? Ora, não perde seu tempo discutindo, não perde seu tempo entrando em questão, não perca o seu tempo. Satanás hoje, meu irmão, ele quer aprisionar o seu tempo. Não deixa isso não. Aprenda a resgatar seu tempo, aprenda a salvar o seu tempo. Porque se você fizer isso, você vai salvar a sua vida. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra bem forte que ele merece.